pela Cultura AM. Glauber Rocha, meu amigo, muito amigo. Boa noite e até a década de 80. A cultura brasileira. Cultura brasileira. Do you remember it? Vocês não estão entendendo nada! Sinto-me duplamente honrado. Viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Porque a cultura é a coisa mais importante do país. Apresentando hoje... Golpe de 64, uma revisão. Toda a polêmica envolvendo a nomeação do general Ricardo Fayad para um alto cargo no Ministério do Exército mostra que a opinião pública brasileira ainda tem contas a ajustar com o golpe militar de 64. Acusado de participar de sessões de torturas, Fayad teve seu registro de médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e só consegue exercer a profissão graças ao mandato de segurança. Mas essa polêmica não se personaliza em Fayad. Ela faz parte de um contexto maior na história recente do país, de um regime de exceção que governou a nação por 24 anos, de 1964 a 1985. Antes de 64, quase todos os dias, as greves fomentadas de cima paravam os navios no porto, o caminhão e o trem na estrada, estudo na escola e o trabalho na oficina. E enquanto a dona de casa corria em pânico para o armazém já vazio, a inflação de 100% devorava a poupança do povo. Você que se lembra disso tudo, não se esqueça. A Revolução de Março sepultou esse tempo e lhe assegura a paz para que possa trabalhar. O golpe de 64, na realidade, aconteceu com 10 anos de atraso. Os militares já pretendiam ter tomado o poder em 54, durante o episódio que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas. O golpe foi a expressão mais bem acabada de uma tradição de intervenção militar na vida política do país, que vinha desde o começo do século. Um dos mais brilhantes historiadores brasileiros, Nelson Werneck Sodré, general reformado, que participou de alguns dos acontecimentos que marcaram os 10 anos de 54 a 64, explica. O que é preciso verificar a respeito de problema militar é a sucessividade de golpes de que os militares participam e que são realmente os protagonistas. O de 1945, que abre o novo período histórico, o período chamado de redemocratização. O de 1954, em que Getúlio Vargas, que voltar ao poder agora pelo voto, é deposto e levado ao suicídio. É uma tentativa de imposição daquele regime instalado em 64. Mas a morte de Getúlio, a manifestação popular pela perda de Getúlio, deteve o prosseguimento, o aprofundamento do golpe. Ele chega a ser deposto ou o senhor diz assim, ele está prestes a perder todo o poder? Não, ele praticamente está deposto. E o suicídio é o reconhecimento de que estava deposto. Então, na realidade, houve um golpe que depôs o presidente eleito. Aliás, praticamente em fim de mandato. Em 1955, como esta ala que processou sempre os golpes militares estava no poder, com Café Filho no poder, e os militares cercando Café Filho, há uma tentativa dele de realizar o golpe palaciano, quer dizer, novamente o golpe de dentro para fora, de impedir, portanto, um processo eleitoral que se aproximava. Há uma tentativa em 55, detida porque no Ministério da Guerra, como se chamava então, o ministro Lott resolve apoiar as leis, apoiar o candidato eleito. Isso é que assegura... Juscelino. O que assegura a posse de Juscelino? A divisão das Forças Armadas em relação ao problema. Juscelino chegou ao poder em 55. Em 61, Juscelino termina o seu período e no fim de 60, em 61 é eleito Jânio Quadros.
1961, Jânio tenta o golpe da renúncia. Todo mundo sabe que seria um novo golpe palaciano. Ele anunciaria a renúncia, os ministros militares pressionariam para ele permanecer e ele voltaria debaixo de aplausos populares, esperava ele, consagrado com mais poder. Quer dizer, o Congresso com menos poder, quer dizer, as instituições menos democráticas. Mas o golpe gorou, porque novamente as Forças Armadas se dividiram. Se em 54 a intervenção de alguns militares legalistas, como o Marechal Henrique Teixeira Lott, impediu o golpe e garantiu o processo que levou à posse de Juscelino Kubitschek na presidência, a eleição de Jânio Quadros e sua posterior renúncia criam um cenário favorável ao golpe. Hoje é consenso acreditar que a renúncia de Jânio já era uma tentativa de golpe civil, frustrado pela falta de sintonia entre os envolvidos. E aí começa uma outra história. O vice-presidente de Jânio, João Goulart, era um trabalhista histórico, herdeiro de Getúlio, de quem foi ministro do Trabalho. Um político pacato e bonachão, mas comprometido com as reformas sociais. Por isso, setores militares e a ala conservadora da sociedade civil não aceitavam sua posse. Havia até um plano para que aviões da aeronáutica interceptassem o avião de João Goulart, que retornava da China para assumir a presidência. De todas as partes vieram reações contrárias ao golpe branco. O governador do Rio Grande do Sul, na época, Leonel Brizola, cunhado de Jango, criou a Rede da Legalidade, reunindo emissoras de rádio em todo o país. Diante disso, os conservadores aceitaram a presença de João Goulart à frente do governo com uma condição: que fosse adotado o regime parlamentarista, limitando os poderes do presidente. Assim, o país voltou a uma aparente normalidade democrática. Depois de 2 anos, em 63, um plebiscito convocado por Jango restituiu o presidencialismo. Uma aparente vitória política de Jango, que nessa época já começava a enfrentar problemas em sua base de apoio, formada pelo PTB, PSD e outros partidos menores. O então deputado Plínio de Arruda Sampaio fazia parte dessa bancada. O Congresso refletia o fraccionamento do país. Quer dizer, o Congresso refletia a profunda divisão do país e a inadequação do sistema partidário. O sistema partidário que tinha sido funcional para a passagem do regime varguista de 37 para o regime constitucional de 46 e que tinha como eixo, de um lado, o PSD, como um partido conservador das elites rurais, e de outro lado o PTB, como partido das classes operárias urbanas, essa estrutura partidária que se alinhava em torno desses dois eixos, fazendo oposição, né, em contraposição ao UDN, que reunia a classe média, a classe ilustrada, este esquema não tinha mais condições de eficácia nos anos 60. Ele não respondia mais à negociação política, que é a função dos partidos. Então, por isso, na verdade, aquele grande leque de legendas, PTB, PTN, PST, PSB, PDC, PRT, tudo aquilo, na verdade, se alinhava em 2 grandes blocos. Um bloco chamado Ação Democrática, onde estava a UDN e já então, logo depois da reforma agrária, o próprio PSD. E na Frente Parlamentar Nacionalista, onde estava o PTB e todas as formações de esquerda. A ruptura formal se deu na votação da emenda constitucional para a reforma agrária, em que o PSD, surpreendentemente, votou com a UDN e derrotou o projeto do João Goulart. Derrotou o projeto e derrotou toda a articulação do governo. Então, a partir daí, na verdade, formou-se o eixo UDN-PSD contra PTB e todas as formações de esquerda. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá
os seus grandes objetivos, sem que se realizem no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. O presidente João Goulart, em cada discurso, reafirmava seu compromisso com as reformas de base. Mas falar em reforma urbana, reforma agrária, reforma bancária e reforma fiscal, em plena época de Guerra Fria, parecia uma perigosa guinada à esquerda do regime. Uma situação que assustava a classe média e provocava situações curiosas, como a descrita pelo jornalista Paulo Francis. Olha, mas era uma bagunça, entende? Você não imagina o que era o Brasil. Eu me lembro, uma vez estava lá na última hora, sentado, chegou um rapaz simpático, assim, se apresentou, eu sou leitor assíduo, concordo com tudo que você diz e tal, mas eu sou arquiteto, casei, tenho 2 filhos, tenho 2 filhinhos, bebês e tal, estou começando a fazer a minha firma e comprei um apartamento modesto para minha família. E eu estive ouvindo aí uns discursos dizendo que eles vão fazer a reforma urbana e vão tomar todos os apartamentos. E eu queria saber se vão tomar o meu apartamento. Paulo Francis era na época editor de política e cultura da Última Hora, um dos poucos veículos da mídia que apoiava o governo. A grande maioria procurava influenciar a opinião pública contra João Goulart, preparando um golpe. Por outro lado, a esquerda, incluindo sindicatos e entidades estudantis, também apostava na radicalização para impor suas teses socialistas. Poucos setores tentaram preservar os interesses democráticos. Givaldo Siqueira, membro do Partido Comunista e organizador de células revolucionárias na época, faz uma interessante autocrítica sobre a postura das esquerdas nos meses que antecederam o golpe de 64. O grande problema de 64, na minha opinião, é o seguinte: pela cultura brasileira, não havia nenhuma força no Brasil em 64 comprometida com a democracia. Todas as forças de 64 eram golpistas. Quer dizer, todo mundo só tinha como afirmar sua política através do golpe. Então vejamos, o Jango, para prosseguir presidente e fazer as reformas que ele achava que devia ser feito, ele tinha que dar um golpe, né? Porque ele não podia fazer sem um congresso. Tá certo? O Lacerda só podia chegar ao poder se desse um golpe e tirasse o Juscelino do páreo e o próprio Jango. O Brizola só podia chegar ao poder, né, se desse um golpe, né, porque ele não podia nem ser candidato. Não é isso? Porque era cunhado. Porque era cunhado. O Magalhães Pinto, que era uma outra, né, precisava de um suporte, né, do tipo do... Então houve 2 forças que tentaram salvar o processo político. Aliás, 3. Que era o Juscelino Kubitschek, que tinha perspectiva eleitoral em 65, Magalhães Pinto, que tinha perspectiva eleitoral, inclusive numa possível aliança com a Arraes, que chegou a se tentar, e o Santiago Dantas. Essa tentativa houve, mas ela foi derrotada pelos interesses. A esquerda brasileira, como aliás hoje, né, tinha uma formação para a qual a democracia não tem nenhuma importância. Quer dizer, entre você manter um processo democrático, disputar a eleição, tal, isso é um absurdo, porque as massas estavam na rua, querendo as transformações, o presidente da República, então temos que dar o golpe, tomar o poder. Como era que tomava esse poder? Juntando um dispositivo militar com um dispositivo sindical e popular. E desde que o presidente da República topasse. A União Nacional dos Estudantes acreditava na missão de conscientizar o proletariado para a exploração em que vivia. Para isso, criou o Centro Popular de Cultura, o CPC. Em filmes, músicas e principalmente peças de teatro, encenadas em sindicatos e associações comunitárias, falavam de exploração, mais-valia e imperialismo, como na canção do Subdesenvolvido, escrita por Chico de Assis e Carlos Lira. Uma das coisas que o Vianinha fazia no Rio de Janeiro era o teatro de rua. Então a gente compõe a música que nem lembra mais para aquele negócio de univolante que se fazia na rua, né? E outra coisa eram alguns musicais, como o Altos 99%. Inclusive, uma das coisas que a gente compôs, o Chico de Assis, canção do Subdesenvolvido, que a gente compôs, que era um espetáculo que ia para ser do Arena, e acabou virando um dos hinos do CPC, né? O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
Não come como americano, não bebe como americano, vive menos e sofre mais. Isso é muito importante, muito mais do que importante. Pois de férias brasileiros os demais. Personalidade, personalidade, personalidade sem igual. Porém, subdesenvolvida, subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional. Eu fui para o CPC exatamente por causa do Chico de Assis, que o Chico de Assis é uma espécie de centro da esquerda intelectual musical, foi o puxador dos músicos para a esquerda. Né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Chico, eu fui chamado para fazer uma peça do Vieninha chamada A Mais Valia Vai Acabar. E o Chico era o diretor, e eu fui fazer a música. Naquele momento eu nunca mais desliguei do Chico, comecei a ficar junto com ele. Chico me trouxe para São Paulo para fazer outra peça dele, Testamento do Cangaceiro, estrelado pelo Lima Duarte, né, naquela época. Então fiquei ligado, fiquei uma espécie de diretor musical do Teatro de Arena. Conheci o Vianinha, conheci o Guarnieri, comecei a conhecer essa gente toda. Quando eles foram para o Rio, o Teatro de Arena foi para o Rio, eu já era amigo do Vianinha, já era amigo do Guarnieri, já tinha até música juntos, já tinha feito umas coisas juntos. E o Vianinha resolveu fundar, que o CPC é a cabeça do Vianinha mais do que todo mundo. Foi o cara que inventou o CPC, foi o Vianinha. Então ele chamou a turma de confiança dele para fundar o CPC com ele. Então chamou o Ferreira Goulart, chamou o Leon Eastman, cinema, Ferreira Goulart, poesia, eu de música, e Armando Costa e o Cláudio Melo Souza em poesia, tinha uma série de pessoas. Então ele chamou essa turma, vamos fundar um negócio na Uni, um negócio cultural, coisa e tal, assim, para quebrar mesmo. E nessa época, nessa turma toda, como você pode ver, era todo mundo do PC, né? Partidão. O CPC tinha uma linha radical com a qual eu tive a oportunidade de discutir muito, né? Discuti muito quando o Vianinha queria chamar o Centro de Cultura Popular. Falei, pô, mas Vianinha, eu sou classe média, eu sou bossa nova, eu não posso ser cultura popular, eu sou cultura de classe média. E aí discutíamos para burro, você podia ter vindo e discutir também, porque a discussão valia, né? E aí a gente discutiu, acabou em Ferreira, não, acho que o Carlinhos tem razão, então acho melhor chamar de Centro Popular, da popularização, popular de cultura, porque nós não fazemos cultura popular, nós fazemos cultura, todo mundo aqui faz cultura de classe média. Já ganhamos um ponto na discussão, mas a coisa continuou. Então o ônibus andava, mas o pau comia lá dentro, se discutia muito, mas andava, né? O tio Sam estava longe de ser o personagem caricato das montagens do CPC. Os Estados Unidos estavam preocupados com a esquerdização da América Latina e a palavra de ordem era evitar uma nova Cuba a qualquer custo. O historiador Muniz Bandeira esteve anos depois nos Estados Unidos e comprovou a disposição norte-americana em intervir no Brasil. Havia o IBAD, que repassava dinheiro da CIA, o IPES, que repassava dinheiro do empresariado aqui também, para a imprensa, o que colocou a imprensa também contra João Goulart. Foi o dinheiro repassado por essas firmas, pelas agências de publicidade, porque havia um clima também de pânico. É preciso notar que havia um clima de pânico. O nacionalismo naquela época era percebido como algo semelhante ao comunismo. O empresariado tinha medo. O empresariado já não gostava do governo João Goulart desde que foi aprovada a lei da remessa de lucros pelo Congresso, ainda que João Goulart tivesse engavetado essa lei. Mas havia uma situação de desconfiança. No campo da política real, Jango perdia apoio. Governadores como Adhemar de Barros em São Paulo, Magalhães Pinto em Minas e Carlos Lacerda na Guanabara conspiravam abertamente contra o regime. Ao lado de Goulart estavam Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, e Miguel Arraes, de Pernambuco. Como havia acontecido em 54, Carlos Lacerda se destacava nos ataques ao governo e chegou a decretar feriado na cidade do Rio de Janeiro para esvaziar uma greve geral convocada pelos sindicatos. Quero avisar a população o seguinte: quem quiser e puder ir trabalhar, vá. Quem não puder, não vá e nada acontece, nem aos que vão, nem aos que não vão. Afrontado em sua autoridade, Jango pediu ao Congresso autorização para decretar estado de sítio. O pedido foi negado, inclusive pela bancada do PTB, partido do presidente. Os militares conspiravam observando de longe, esperando o momento ideal para entrar em ação. Escolados pelo fracasso dos golpes de Jacareacanga e Aragarças contra o governo de Juscelino Kubitschek na década de 50, eles preferiam não se arriscar sem a certeza da vitória.
Oficiais formados pela Academia de Agulhas Negras, entre os quais estavam os generais Castelo Branco e Golbery Couto e Silva, constituíam um grupo conhecido como Sorbonne. Considerados a elite do Exército, eles tinham um projeto político para o Brasil que deveria ser posto em prática no momento adequado. Quem explica é o pesquisador Eliezer de Oliveira, autor de vários estudos sobre as relações entre os militares e a política. A área conservadora e a área progressista, vamos chamar assim, a grosso modo, achavam erradamente que deviam acionar as Forças Armadas para resolver um certo empate político. É como se, para decidir para onde iria o país, se continuaria sendo ocidental, capitalista, conservador, ou se seria reformista, progressista, entrando com uma certa independência com relação aos Estados Unidos, tanto num caso como no outro, as Forças Armadas seriam importantíssimas. No meu modo de ver, isso acirrou as divisões militares, num momento de Guerra Fria que não foi devidamente considerado, no meu modo de ver, pelos atores políticos no Brasil. Eles brincaram com pólvora, eles agiram, no meu modo de ver, com irresponsabilidade, e mais, eu creio que com a Revolução Cubana, na virada dos 50 para os 60, quando os Estados Unidos parecem haver decidido que não haveria mais um caso semelhante no seu quintal, aqui do ponto de vista estratégico, era o Estado hegemônico com relação ao Ocidente, as forças políticas reformistas no Brasil se colocaram um elenco tão vasto de reformas que apontaria esse conjunto de reformas tranquilamente para uma mudança social bastante acentuada que só poderia se realizar com o braço militar. A impressão que eu tenho é que ambos os campos, os progressistas e os conservadores, jogavam na hipótese de um golpe favorável a cada um deles para definir a situação. Como vimos, a situação em 64 não deixava muito espaço para negociação. Com a inflação chegando a 90% ao ano e o governo em crise, todos esperavam tirar vantagem de sua posição. Jango foi ficando praticamente isolado, já que a direita lhe era francamente hostil e a esquerda não via num herdeiro do populismo getulista o homem certo para comandar as reformas. Plínio de Arruda Sampaio, líder do Partido Democrata Cristão, que apoiava Jango, lembra o momento político. Uma vez a esquerda resolveu dar uma prensada no Janguinho e levou o Janguinho para o apartamento do Bocaiúva. E aí abre Bocaiúva da Cunha. Aí abre o esquinho e tal, o Janguinho senta, olha para a ponta do sapato e diz assim: eu fui o primeiro presidente que fiz isso. Eu coloquei a reforma agrária. Eu enfrentei o americano nisso. E abriu, no final ele disse a seguinte imagem: do leque das coisas que precisam ser feitas no Brasil, não existe nada que não tenha sido aberto. O meu governo abriu em leque todas as batalhas do povo brasileiro. Qual frase que na ocasião recebeu o maior apoio, porque o problema era um problema de cobrança moral, para saber se o Janguinho era mesmo um homem manipulador ou se ele era um sujeito decente. E esta era uma postura, sem dúvida, infantil da liderança de esquerda. Nós não tínhamos condições de força para abrir em leque todo o abanico, como dizem os chilenos, das coisas que precisam ser feitas. Em política você faz aquilo que você tem força, aquilo que você tem apoio para fazer. De modo que foi, sem dúvida, uma ingenuidade da liderança daquele tempo. Pressentindo a chegada do confronto, Jango decide jogar tudo na promessa das reformas de base, esperando conquistar o apoio popular. Ele convoca um grande comício para o dia 13 de março na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde mais de 100 mil pessoas ouviram o presidente prometer as reformas. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade é de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O historiador Nelson Werneck Sodré interpretou assim a atitude de João Goulart. O comício de 13 de março é uma manifestação que me lembra muito os discursos de Getúlio em janeiro de 54.
Em janeiro de 54, eu me recordo que Getúlio fez um veemente discurso contra a respeito da remessa de lucros, a respeito dos investimentos, da fraude na remessa de lucros. E eu disse a amigos a respeito, ainda, eu estava no Rio Grande do Sul, e eu disse, mas como é que este homem toma esta posição tão ostensivamente contrária aos investimentos estrangeiros, uma posição tão esquerdista, vamos dizer assim, se ele tão temerária em fim de mandato e tão ameaçado e tão sem forças. Quer dizer, ele está fazendo uma jogada de quem tem força, mas ele não tem força. Ele já estava num processo de isolamento. O mesmo ocorreu com João Goulart. Ele entrou num processo de desafio. Ele entrou numa sequência de desafios. A respeito desses desafios, ele foi aconselhado por militares muito próximos dele, eu já não estava próximo dele, a não fazer isso, a não fazer o comício e não fazer a manifestação dos sargentos, que foi o ato imediatamente anterior ao golpe, que foi no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Ele foi severamente advertido por esses militares que estavam vendo o caminho que a coisa seguia, que era um caminho de perdição. Quer dizer, esta coisa de desafio que ocorrera com Vargas em 54 e que me espantara, e que eu suponho que seja justamente um desafio crepuscular, quer dizer, a pessoa que se aproxima do fim e que faz a jogada, joga uma cartada. Com o começo da Central, a crise vai para as ruas. As forças golpistas, que até então conspiravam nos bastidores, resolvem mostrar seu poder de arregimentação. Usando a força da mídia e sob as bênçãos da ala conservadora da Igreja, uma grande manifestação é convocada pela direita. No dia 19 de março, acontece a Marcha com Deus pela Família e a Liberdade, que levou milhares de pessoas às ruas. O golpe estava por um fio e 2 fatos vão acelerar o processo, convencendo os militares que chegou o momento de intervir. O primeiro foi a insurreição dos marinheiros no Rio de Janeiro, comandada pelo Cabo Anselmo. Anos mais tarde, em 1990, numa entrevista à revista Isto É, o Cabo Anselmo revelaria que era um agitador profissional pago pelos conspiradores. O segundo fato soou aos militares como uma provocação de Jango. Apesar de alertado pelos seus auxiliares para a inconveniência de sua atitude, o presidente resolveu comparecer a um jantar no Clube dos Sargentos e suboficiais do Exército no Rio de Janeiro, numa atitude que foi encarada como provocação pelos militares graduados. Era o que faltava para colocar o golpe em marcha. O depoimento é de Luiz Eulálio Bueno Vidigal, ex-presidente da Fiesp e um dos articuladores civis do golpe em São Paulo. Na verdade, o movimento, quer dizer, a decisão de participação das Forças Armadas, ela apareceu quando daquele jantar da Marinha, em que os sargentos se rebelaram contra os oficiais, que esse jantar foi no dia 26 de março. Eu me lembro bem essas datas, porque 26 de março é o meu aniversário e nesse dia foi a grande preocupação, porque nós aí estávamos vendo que o movimento civil tinha virado um movimento militar e nós não sabíamos qual era a força que a gente tinha e a adesão que os militares teriam. Principalmente aqui em São Paulo, onde o comandante Crua, que era o general do comandante do 2º Exército na época, estava em dúvida, era compadre do João Goulart. Então nós não sabíamos qual seria a posição dele. A temperatura subia. Em 30 de março, o jornal carioca Correio da Manhã, o mais influente do Rio de Janeiro na época, publicou um editorial que tinha o título Basta. O mesmo jornal repetiria a dose no dia 31, desta vez com mais ênfase. O título do editorial era Fora, em letras garrafais. O golpe estava próximo, mas nem mesmo os articuladores esperavam um desfecho tão próximo. Ainda é Luiz Eulálio Bueno Vidigal quem lembra. Eu lembro perfeitamente, porque eu estava no escritório e na hora do almoço veio a notícia de que Minas já tinha saído e estava na rua. E pelo que a gente sabia, pouco, mas sabia, não era para ser em 31 de março. Primeiro seria 1º de abril. O movimento era de 1º de abril e não de 31 de março. E aí começou realmente um movimento meio desorganizado e desordenado. O próprio Adhemar teve problema, porque precisava confirmação de que estava, se era para ver o que tinha mudado, por que tinha mudado.
Aí começou a convocação para civis que estavam envolvidos, vários amigos meus foram. Eu não fui porque era casado e recém-casado com um filho pequeno, mas que foram com jipes, guiando os jipes ou caminhões do Exército para Caçapava em direção ao Rio de Janeiro, que a gente já sabia que a grande resistência seria na Vila Militar. Mas o primeiro dia foi um dia em que as notícias eram desencontradas, inclusive a gente não sabia se era verdadeiro que o Jango ainda estava em Brasília, se ele tinha perdido mesmo o controle ou não, que general estava com quem, porque aí começaram boatos. E a precipitação houve quando o general Guedes saiu, pelo que dizem, antes da hora. Tanto que aqui em São Paulo houve uma correria, o pessoal saiu antes. Os coronéis autorizaram a tropa a ir para a rua, e os próprios civis, que alguns foram em direção ao Rio de Janeiro, antes do general Cruel decidir. O general Cruel decidiu basicamente 11 horas da noite e a tropa já estava em Resende. Não estava mais para lá de Caçapava. Resende se encontraram os generais, que aconteceu a famosa história, que é verdadeira, que eu participei aí conversando com eles, com pessoas que estiveram presentes, que o mundo inteiro não acredita, mas é verdade. Os generais se reuniram, os a favor do Jango e os a favor da Revolução, e disseram, bom, você conta com que tipo de armamento e quantas pessoas? E, como um jogo de pôquer, ele disse, bom, então não vamos derramar sangue, você ganhou. Entregaram as armas, comunicaram ao presidente, aí ele saiu, e nesse dia foi decisiva a participação do presidente Moro Andrade, porque ele, na verdade, ele tirou Brasília do ar. Ele, juntamente com alguns militares, deixaram Brasília completamente sem comunicação. E nisso o presidente da República ficou sem... O presidente João Goulart não tinha informações do que estava acontecendo. Eu diria que se fosse no Rio de Janeiro, talvez a Revolução de 64 não tivesse tido sucesso, porque o presidente poderia se articular. E lá ele ficou totalmente isolado por uma decisão do senador Moro Andrade. Embora haja muitas versões para o início do golpe de 64, já é aceito por todos que os generais Luiz Carlos Guedes e Olímpio Mourão Filho precipitaram a ação, deslocando suas tropas de Minas para o Rio de Janeiro. A atitude do general Olímpio Mourão Filho, que em seu livro de memórias se autodenominou Vaca Fardada, colocou em polvorosa a Vila Militar do Rio de Janeiro, onde estava sendo articulado o golpe. Castelo Branco e Golbery do Couto e Silva tiveram de se apressar para assumir a liderança do movimento, o que gerou uma troca intensa de comunicações durante todo o dia. Afinal, ainda havia muitas dúvidas quanto à posição das peças no jogo. Aqui em São Paulo, por exemplo, o general Amaury Cruel, comandante do 2º Exército, hesitava em apoiar o movimento. Isto apesar da pressão do governador paulista Adhemar de Barros, que chegou a convocar uma rede estadual de televisão em que orou a Nossa Senhora Aparecida pelo sucesso dos revoltosos. Em Brasília, João Goulart também hesitava entre a rendição e a resistência. Afinal, ele contava com o apoio do 3º Exército, sediado no Rio Grande do Sul. Sob o comando do general Ladário Telles, o 3º Exército era o mais poderoso do país, já que, por ficar na região de fronteira com a Argentina, deveria estar pronto para enfrentar qualquer ameaça externa. Além disso, havia toda uma crença na resistência popular, o que se mostrou uma balela, como conta Givaldo Siqueira, do Partido Comunista. Quando a coisa passou para a esfera militar, a única forma de resistir era militarmente. E toda a preparação política que tinha havido excluía isso. Então, vejamos, por exemplo, eu na refinaria do Caxias, eu tinha uma base guerrilheira em Papucaia, da qual eu era inclusive um dos membros, que devia conestar a ação da área militar nossa, que ia se opor ao golpe. Era uma ação de conestação. O que é uma ação de conestação? Explica mais. É uma ação auxiliar, quer dizer, você dependia da ação principal, né? Quando o destacamento do Exército, que foi conter Mourão Filho, ali em Três Rios, passou para o outro lado, a minha base guerrilheira não tinha nenhuma função. Sem falar que muitas das pessoas que eram inscritas, se inscreveram como voluntárias no dia 30 e 31,
Escreveram mesmo. Quer dizer, eu escrevi, por exemplo, em Caxias, escrevi 2.000 voluntários. Escrevi em Padre Miguel, 500. Em Santa Cruz, escrevi uns 300. Na hora que tinha que ir para o pau furado, não apareceu ninguém. Quer dizer, enquanto era uma ação política de presença e de protesto, as pessoas... Quando a coisa saiu para o terreno do vamos ver, a barra era outra. Então, o que houve, na minha opinião, é o seguinte: havia uma movimentação inicial, política, de apoio à reforma, mas ninguém estava afim de... Não havia um clima pré-insurrecional, onde as pessoas jogam a vida. Quer dizer, quando chega no momento que o cara tem a perder a vida, é preciso um nível de politização de consciência muito grande. Chegou, por exemplo, um CGT de Caxias, né, que eu também estava ligado com ele, chegaram mais de 500 fuzis trazidos da aeronáutica, enviados pelo Brigadeiro Teixeira, em 2 Kombis. Não tinha quem pegasse os fuzis. Os fuzis foram apreendidos depois no fundo de um poço. Passei na Uni e me lembro que o general... Passei de noite na Uni, era assim umas 9, 10 horas da noite. E o general Nelson Werneck Sodré estava dando uma informação para os estudantes, estavam os estudantes e o pessoal, os intelectuais do CPC, sentados no auditório da Uni, ouvindo a informação dele. E ele disse nessa informação, me recordo até hoje, que tinha entrado em contato com a Casa Militar da presidência e que o primeiro exército estava confirmado, testado e confirmado, o segundo exército testado e confirmado, terceiro. Deu uma visão inteiramente otimista. Os estudantes bateram palma e tal. Eu tinha acabado de ouvir no rádio, de onda curta, o pronunciamento do Cruel aderindo ao golpe. Nelson Werneck Sodré, citado por Givaldo Siqueira, dá a sua versão para a confusa noite de 31 de março na sede da União Nacional dos Estudantes. Eu fui à Uni à noite e lá estava a Uni toda em ebulição. Havia um teatro na Uni, havia um recinto muito grande em forma de teatro e no palco havia um microfone e em que estava Vianinha transmitindo informações e havia um grande movimento de estudantes e até de parlamentares, não só na plateia como no palco. E não sei se foi Vianinha que me chamou e me perguntou: você tem notícias novas? Eu disse: eu acabo de telefonar para o palácio e tenho algumas informações. Ele disse: então ocupa aqui o microfone e transmite. Eu transmiti o que havia recebido, eu transmiti mais ou menos, tão fielmente quanto me foi possível, as informações que me tinham sido dadas há pouco por Oswaldo Guzmão, subchefe da Casa Civil de João Goulart. Guzmão me informava várias coisas. Primeiro, Cruel estava com o governo. Segundo, Castelo Branco estava preso. E outras notícias menos escandalosas. E eu transmiti isso e foi um mundo de aplausos, uma coisa extraordinária. E eu saí dali, fui ao ISEB. E no outro dia de manhã, eu recebi um telefonema do quartel-general de um companheiro meu e me disse: olha, Nelson, a situação está perdida. A resistência se tornou impossível, de modo que a situação está... Eles ganharam a parada. Eu disse: olha, ontem à noite na Uni eu disse isso assim, assim. Ele disse: tudo isso é mentira. Uma rajada de metralhadora contra a sede da Uni na madrugada do dia 1º de abril deu a exata medida dos rumos que o golpe havia tomado. O teatrólogo Chico de Assis e os compositores Carlos Lira e Sérgio Ricardo, que estavam na Uni, recordam aquela noite. Eu estava na frente, na porta da Uni, conversando, e quando o Lacerda mandou um carro passar com a metralhadora, deu uma rajada de metralhadora na porta da Uni. Por sorte... Foi no dia 31. Esse no 31 de noite. No dia 31 de noite. E, por sorte, nenhuma bala pegou na minha perna, mas na de um colega do lado, pegou num garoto ali, nós tivemos que socorrer. Um garoto ator, no Haroldinho. Haroldinho, né?
Que aí subiu o centro e disse, olha, o Jango Goulart mandou avisar, né, que tem armas para os estudantes. Aí esse sujeito disse, olha, tem armas aí para todo mundo, temos que sair todos daqui, irmos até não sei que lugar, pegar as armas e a revolução começou e tal, e nós vamos começar a revolução. Tá? E aí foi um mal-estar danado, porque na verdade o pessoal não estava preparado para dar tiro, estava preparado para a revolução de uma outra forma, de outra forma mais intelectual possível. E aí eu me lembro que o Vianinha teve que subir e dissuadir o cara do projeto dele. Ele disse, bom, então dá licença, eu vou me embora e tal. As mulheres vão para casa, né? E os homens temos armas aqui para distribuir. Eu lembro que a Vera Guerta estava lá. Por que as mulheres vão para casa? A gente pode ser enfermeira. O dia 1º de abril amanheceu com a situação ainda indefinida. Jango viajou de Brasília para o Rio Grande do Sul. Foi recebido por Leonel Brizola, que já havia reativado a rede da legalidade na tentativa de convencer o presidente a resistir. E atenção, povo que se encontra no Largo Fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sereno Chese estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade, protesta contra o tirano e recusa a traição, que um povo só é bem grande se for livre sua nação. Segundo testemunhas, o general Ladário Teles também garantiu a Jango que tinha controle de sua tropa e que poderia dar um jeito logo naquilo, de acordo com suas palavras. Em São Paulo, os sindicatos articularam uma greve geral que chegou a paralisar os transportes na cidade. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a maior emissora do país, chegou a colocar chamadas no ar conclamando o povo a resistir, mas sem muitos resultados práticos, como conta Mário Lago, na época funcionário da Rádio Nacional. Os pronunciamentos na Rádio Nacional foram de líderes convocando o povo para defender o governo constituído. Houve até uma coisa muito interessante, porque o falecido Paulo Roberto escrevia uma crônica de manhã. E a crônica no dia 1º de abril foi justamente no sentido do povo defender. Mas ele não lia, ele lia, ele não escrevia. E ele leu um pronunciamento do governo convocando o povo para defendê-lo, porque ele era produto de uma eleição. Quando se instalou a Comissão de Investigação Sumária, o Paulo Roberto foi chamado. Né? O senhor escreveu uma crônica no dia 1º de abril defendendo o governo. O governo foi derrubado. Ele disse, não, um momentinho, eu li. Bom, o senhor estava aqui. O senhor estava aqui na Rádio Nacional. Estava. O senhor, por acaso, no dia 1º não estava no seu quartel? Sim, mas aí já tinha mudado. Disse, bom, o senhor não me avisaram que tinha mudado. Eu estava aqui e tinha que ler o que me davam. Eu estava trabalhando como o senhor estava trabalhando no seu quartel. De forma que a Rádio Nacional, o microfone da Rádio Nacional foi ocupado pelos líderes sindicais, líderes políticos, a favor do governo. Mas Jango preferiu não resistir. Como a grande maioria, ele também acreditava que o golpe era uma intervenção militar curta e que logo o poder seria devolvido aos civis. Os próprios líderes do movimento garantiam a realização de eleições presidenciais em 65, mantendo o calendário eleitoral. No dia 1º de abril, apesar de ter conhecimento de que Jango ainda estava no país, o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, revelou seu lado conspirador e declarou vago o cargo de presidente da República. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo.
abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. O presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli, tomou posse interinamente. A pressa tem uma explicação. Com Mazzilli no cargo de presidente, o país poderia solicitar auxílio externo em caso de resistência. Auxílio que aqui é sinônimo de ajuda dos Estados Unidos, que já haviam deslocado navios da 4ª Frota para a costa brasileira. Apesar das controvérsias sobre um eventual apoio americano ao golpe, documentos do governo Lyndon Johnson, depositados na Universidade do Texas, demonstram que houve mesmo uma operação Brother Sun, destinada a garantir o sucesso do golpe no Brasil. A maior evidência de que o golpe estava consolidado veio com a prisão de líderes de esquerda em todo o país. Em Recife, o comandante da 7ª Região Militar amarrou o dirigente comunista Gregório Bezerra a um jipe e mandou que ele fosse arrastado pelas ruas da cidade. O economista Francisco de Oliveira, superintendente interino da Sudene na época, estava entre os detidos. No próprio dia 1º de abril, eu saí com o Celso Furtado do Palácio do Governo de Pernambuco, nós dois presos praticamente, e fomos obrigados a irmos ao gabinete do general Justino Alves Bastos. E quando entramos no gabinete do general Justino Alves Bastos, passamos por uma espécie de corredor polonês formado por todo o empresariado de Pernambuco. Eles estavam todos lá, satisfeitíssimos de que os comunistas estivessem sendo presos. Nenhum dos dois foi preso imediatamente. O Celso viajou para o Rio depois e 7 dias depois eu conheci as delícias do que no Recife chamava-se o Brasil Novo. Era a cadeia. Os dias que se seguiram ao golpe mostraram um clima de acerto de contas que nada tinha a ver com projeto político. Pessoas eram presas sob qualquer alegação. Uma denúncia anônima poderia ser motivo para a instauração dos famosos inquéritos policiais militares, os IPMs. Um professor que houvesse reprovado o filho de um figurão de uma cidade do interior podia ser denunciado como comunista e responder à IPM. A situação chegou a tal ponto que o deputado Pedro Aleixo, simpático ao regime, chegou a dizer que o problema não eram os ditadores, mas o guarda da esquina. A falta de critérios para a detenção de suspeitos de subversão fica clara nesse depoimento de Zequete. Naquela época eu tinha um relacionamento de amizade com o pessoal da política e o Carlos Lacerda, eu fui num aniversário dele, na casa dele, no Jardim Botânico, e ele me falou que enquanto ele fosse governador, que ninguém ia botar muito em cima de nem me prender. E ele tinha um chefe de polícia também, que era da Aeronáutica, coronel da Aeronáutica, que falou que enquanto ele fosse chefe de polícia, não ia acontecer nada comigo, então tudo bem. A opinião pública aceitou plenamente a teoria de que o golpe era apenas uma correção nos rumos da política e que logo o poder seria devolvido aos civis. A garantia foi dada pelo próprio general Golbery Couto e Silva, numa reunião com intelectuais, jornalistas e donos de jornais. Era crença comum que a intervenção militar seguiria o figurino tradicional. A tese foi encampada até por João Goulart, que se refugiou numa de suas fazendas na fronteira do Uruguai com o Brasil.
Ele acreditava que poderia voltar em breve como um pacificador fortalecido pela mística getulista. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco conseguiu se impor e foi escolhido como interventor militar que comandaria a transição até a eleição presidencial de 65. Eleição que já tinha até os candidatos definidos, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, dois líderes civis que não se opuseram ao golpe justamente para garantir seu espaço na eleição. Mas o novo governo começaria a mostrar suas garras e intenções muito cedo. No dia 9 de abril, com o país ainda sob a presidência interina de Ranieri Mazzilli, o governo editou o Ato Institucional número 1, cassando os direitos políticos de 400 brasileiros, entre eles os ex-presidentes Jânio Quadros e João Goulart. Plínio de Arruda Sampaio também estava entre os cassados. Fiquei no Brasil até novembro de 64. Eu fui cassado em abril, fiquei até novembro, tentando refazer a vida. Mas eu fui cassado no dia que um juiz, aí de uma auditoria militar, decretou a minha prisão preventiva por uma suposta conspiração que eu teria feito com sargentos que eu não conhecia. Aí eu falei, não, então aqui não está havendo justiça coisa nenhuma, aqui está havendo uma perseguição danada, é um perigo danado de você sofrer a violência toda. Eu falei, não tem porquê, não tenho mais condições de ficar no país. Aí decidi ir embora, e assim como eu, vários. Com o Congresso devidamente saneado e amparado pelo AI-1, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi confirmado como presidente e tomou posse no dia 15 de abril, jurando fidelidade à democracia. Meu governo será o das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. O que vale dizer que será um governo firmemente voltado para o futuro, uma jornada para a qual, com energia e, sobretudo, com o meu próprio exemplo, espero a adesão de todos os concidadãos a esse propósito, que será a garantia suprema de todos os homens e mulheres deste país. O tempo se encarregou de mostrar que Castelo Branco não poderia cumprir sua promessa de passar o poder a um civil. A linha dura do exército prevaleceu e durante 21 anos o país foi governado pelos militares. Em troca da democracia, o regime só pôde oferecer propaganda. Em cada estrada que começa a levar a nossa colheita, em cada ponte que aproxima as margens, em cada usina que nos dá mais força, em cada escola que se abre ao amanhã, em cada novo teto que a nossa gente abriga, na defesa da nossa forma de viver, na vigília da paz que o progresso assegura, a revolução cumpre o compromisso. Se você esqueceu tudo aquilo de mal que a Revolução de Março já baniu deste país, veja na recuperação do Nordeste, no ICM despertando o município, no Porto funcionando como nunca. Veja na inflação reduzida a menos de 1/3, no equacionamento do problema da habitação popular. Veja no orçamento honesto e realista, na garantia da paz, no respeito à família. Veja na multiplicação das escolas, na vida ressurgindo lá nos campos, na confiança do povo que no trabalho se empenha para o progresso fazer. Veja um pouco do muito que se fez de bom depois de março de 64. O sonho do Brasil grande prometido pelos militares terminou em 85, com o país em moratória, as lideranças civis destruídas e uma inflação galopante que demorou mais de 10 anos para ser controlada. A Cultura M apresentou Walter Rocha, meu amigo, muito amigo. Boa noite e até a década de 80. A cultura brasileira. Cultura brasileira. Do you remember it? Vocês não estão entendendo nada. Sinto-me duplamente honrado. Viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Porque a cultura é a coisa mais importante do país.
Golpe de 64, uma revisão. Pesquisa e produção, Inimar Simões e João Abdala. Texto, João Abdala. Locução, Valvênio Martins. Sonoplastia e montagem, Mário Racanite e Marcelo Aguiar.